Bom, queridos, hoje é o último domingo que nós estamos aqui conversando sobre esse tema, mudança de hábito. Nós estamos encerrando, assim, essa série que a gente, durante todo o mês de janeiro, teve aqui conversando, compartilhando. Eu espero que tenha, de alguma maneira, despertado em cada um aqui o desejo de vivenciar novos hábitos. Hoje mesmo eu estava olhando no site do Globo, que tinha uma matéria lá dizendo o seguinte: mudança de hábitos pode levar a uma economia de pelo menos 30% a 40% na energia na sua conta no final do mês. E eu fiquei pensando que, de fato, a mudança de hábito pode gerar uma série de benefícios, inclusive financeiros, economia na conta de luz. Mas os benefícios que nós estamos falando aqui vão muito além disso. Nós estamos falando sobre hábitos que podem efetivamente transformar a nossa vida, que podem mudar as nossas prioridades, os nossos valores, a nossa rotina. Então, durante todo esse mês, a gente falou, por exemplo, sobre o hábito da leitura bíblica, da meditação, de passar tempo com a Escritura. A gente falou, por exemplo, do hábito do silêncio, de você cultivar no meio desse mundo de tanto ruído, de tantas vozes, o hábito de ficar em silêncio para ouvir a voz de Deus. Falamos sobre o hábito da oração, um hábito também muito importante. Falamos sobre o hábito do jejum, um hábito que é muito negligenciado. Essa semana, quase 15 dias depois, o Fábio me falou que a Leila até hoje está jejuando. Então, além de tudo, ainda tem um benefício de emagrecer, hein, Leila? Olha que beleza. Mas, enfim, uma série de hábitos. Semana passada a gente falou sobre o hábito do serviço, que também é um hábito que a gente precisa resgatar. E hoje a gente vai terminar essa série falando sobre o hábito da generosidade. Por que a gente vai falar sobre isso? Porque, na verdade, esse hábito da generosidade tem a ver com dinheiro. E eu tenho plena consciência de que hoje eu estou aqui tocando num vespeiro. Porque parece que pastor falar sobre dinheiro é um negócio que não combina muito bem nos nossos dias. E o dinheiro, muitas pessoas vão de imediato pensar: o que tem de espiritual nisso? Porque tudo bem falar de Bíblia, né? Nós vamos à igreja para ouvir sobre a Bíblia, sobre a oração, sobre jejum, sobre servir ao próximo. Tudo isso é espiritual. Mas espera aí, nós vamos à igreja para ouvir falar sobre dinheiro. E de fato, se você está acostumado a frequentar aqui a nossa comunidade, você concorda comigo que é um assunto muito pouco falado aqui na nossa comunidade. Nós praticamente nunca falamos sobre dinheiro. Jamais usamos o nosso tempo de culto para pedir dinheiro ou para fazer qualquer tipo de coleta de dinheiro nas nossas reuniões. E por isso eu digo para você, relaxa um pouco, porque eu não vou pedir dinheiro para você hoje, tá bom? Eu quero falar sobre dinheiro, mas eu não quero fazer coleta de dinheiro aqui, tá bom? Eu queria falar sobre dinheiro porque eu tenho a convicção, a partir da Escritura, que o dinheiro, ao contrário do que muitas vezes a gente pode pensar, é sim um assunto espiritual. É espiritual porque ele mexe como poucos na nossa espiritualidade. Eu não sei se você sabe disso, mas Jesus falou muito mais sobre dinheiro do que sobre oração, do que sobre jejum, do que sobre serviço, do que sobre leitura da Bíblia. Jesus, na verdade, falou sobre dinheiro inúmeras vezes. Nós temos uma série de ensinamentos e a Bíblia como um todo fala demais sobre dinheiro. E aí a gente fica diante de nós com uma série de questões que nós poderíamos abordar. Por isso que hoje a gente não vai ter tempo de abordar
sobre tudo. Quem sabe a gente poderia até fazer uma série sobre isso, porque a Bíblia fala demais. Mas eu queria concentrar hoje, falando sobre essa questão da generosidade, nessa pergunta aqui. Essa é a nossa pergunta, o nosso ponto de partida, tá bom? O que o dinheiro significa e representa para você? A questão não é se você tem muito, se você tem pouco, se você gasta mais do que você tem, se você gasta menos do que você tem, se você... Enfim, a questão não é essa. A questão é o que o dinheiro significa. E antes que você me diga, não tenho problema com dinheiro. Antes que você me diga rapidamente, não, eu não sou ambicioso. Sim, eu sou generoso. Antes que você me diga, eu queria então que a gente pudesse ler um texto bíblico, dentre muitos que falam sobre essa questão, e aí a gente vai conversar um pouquinho sobre essa questão do dinheiro, porque a resposta a essa pergunta, gente, é extremamente importante para nós. Tá bom? Então, o texto que vai ser a nossa base bíblica hoje, na verdade nós vamos fazer um estudo aqui em cima desse texto, que é a primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 6. Basicamente o capítulo 6. E nós fizemos aí um recorte dos versículos 6 ao 12 e do 17 ao 19. Esse é o nosso texto. Antes que a gente chegue aqui no versículo 6, boa, Kátia, se você estiver precisando de uma Bíblia, faz um sinalzinho com a mão, a Kátia tem ali, tem muita Bíblia aí que você pode usar durante a nossa reunião. Se você está recebendo essa Bíblia preta aí, de capa de couro, veja qual é a página para orientar. De repente alguém tem dificuldade de abrir a Bíblia, achar onde é, então você pode dizer o número da página aí que facilita. A minha, 1485, muito obrigado, Tamires. Página 1485. Isso. Boa, Tamires, bom esclarecimento. Esse texto na Bíblia, gente, faz parte dessa carta, na verdade é mesmo uma carta, que o apóstolo Paulo, já numa idade avançada, escreve para um discípulo dele que se chamava Timóteo, que era pastor e que tinha a função de pastorear uma igreja, que era a igreja de Éfeso, lá na Ásia Menor, onde hoje fica a Turquia. E Timóteo era o sucessor do apóstolo Paulo naquela igreja. Então, para você ter uma ideia, o apóstolo Paulo tinha feito ali um trabalho, ele tinha fundado aquela igreja, e agora Timóteo estava com bastão na sua mão. Ele era o sucessor, ele era a pessoa que ia tomar conta daquela igreja. E Paulo, então, escreve uma carta para Timóteo, dando algumas instruções sobre como ele devia pastorear aquela comunidade. E ele fala sobre uma série de assuntos e não deixa de falar sobre dinheiro. Essa passagem ele fala sobre dinheiro. Mas para você entender o contexto em que ele vai falar sobre dinheiro, veja só o texto que vem imediatamente antes. Veja aí no versículo 3 do capítulo 6. Ele vai dizer assim: Timóteo, se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Esse tal mostra um interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras que resultam em inveja, brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. Então, Paulo está falando aqui sobre alguns líderes hereges, e você percebe que ele usa palavras duras aqui, pessoas que estavam ensinando falsas doutrinas, pessoas que não estavam concordando com a doutrina boa, correta de Jesus Cristo,
com o ensino que é segundo a piedade, gente que era orgulhosa, que não entendia nada na verdade. E aí no final ele coloca uma característica que é muito interessante desses líderes falsos, desses falsos pastores, desses falsos mestres. Olha o que ele diz: os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. Qual era o problema desse pessoal que estava tentando se infiltrar ali naquela comunidade? Pessoas que de alguma maneira queriam ganhar o quê? Dinheiro com o exercício da religião. Pessoas que em nome de Deus estavam tentando de alguma maneira arrecadar, ganhar, lucrar. Eu pergunto, você conhece alguma situação assim hoje nos nossos dias? Gente que está tentando lucrar com o exercício da religião? Apenas para você ter uma ideia sobre o poder dessa coisa da relação entre o lucro e a religião. Veja como nos nossos dias a relação entre o dinheiro e o exercício da religião está muito estreita. O lucro dentro da igreja. Eu separei aqui, eu procurei, eu poderia ter pegado vários exemplos, mas eu fiz uma busca rápida ali no YouTube, falando assim, o título que eu procurei foi Campanha de Prosperidade. Foi difícil selecionar o que eu ia colocar, mas eu resolvi colocar 2 exemplos aqui para vocês sobre aquilo que hoje é exatamente o problema que Paulo enfrentava já no 1º século na cidade de Éfeso. Para você ver que o problema não é novo. Então vamos dar uma olhadinha no primeiro vídeo aqui, rapidamente, vamos ver se tem... 2013, na fé de Eliseu, porção dobrada em todas as áreas da sua vida. Jeová Jiré, o Deus provedor. Corrente Jeová Jiré, a corrente do dom de adquirir riquezas. Em um ano, o menor, o mais simples entre os irmãos, vai dobrar o seu patrimônio. Os fora de série, em um ano, vão multiplicar o seu patrimônio 30 vezes mais. Outros fora de série, em um ano, vão multiplicar 60 vezes mais. Outros fora de série, em um ano, vão multiplicar o seu patrimônio 100 vezes mais. Isaac, em um ano, multiplicou o seu patrimônio 100 vezes mais. Semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano colheu 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. Salomão, em um ano, multiplicou o seu patrimônio mais de 600 vezes. Agora é a sua vez. Você vai dominar a cidade onde você mora. Deus disse a Abraão: porque tu não me negaste o teu único filho, eu juro por mim mesmo que você vai dominar a cidade onde mora. Em um ano, o menor, o mais simples entre os irmãos, vai dobrar o seu patrimônio. Jesus disse na parábola dos talentos: saiam a negociar. Negociem com aquilo que vocês têm nas mãos. Jesus disse: o que vocês têm nas mãos já está abençoado. Negociem. Em um ano, o menor, o mais simples, vai dobrar o seu patrimônio. É promessa de Deus. O pobre vai ficar rico. Está escrito: Deus enriquece o homem pobre, levanta o homem miserável do pó, pega o mais simples dos homens e o faz assentar entre os príncipes e poderosos. Nós só queremos dizer o seguinte: a maior conquista nossa é o fato da gente estar dentro do palácio, coisa que ele jamais pensaram atrás. 2013, na fé de Eliseu, porção dobrada em todas as áreas da sua vida. Na corrente Jeová Jiré, Deus vai cumprir esta promessa: o pobre vai ficar rico.
Assim como Deus enriqueceu a Jó, Ele vai te enriquecer também. O Senhor fez com que Jó ficasse rico de novo e lhe deu o dobro de tudo quanto antes possuía. Agora é a sua vez. O pobre vai ficar rico. Na corrente Jeová Jiré, nós vamos orar 40 dias às 3 horas da madrugada, para que o ano de 2013 seja o melhor ano da sua vida. Na corrente Jeová Jiré, você será ungido com o óleo Jeová Jiré, com ouro, prata e petróleo, que são as 3 maiores riquezas do mundo. O óleo e a pulseira Jeová Jiré foram consagrados nos 7 lugares mais sagrados do mundo. Eu estou derramando neste momento a prata sobre o óleo Jeová Jiré. Agora estou derramando o ouro. E agora estou derramando sobre o óleo Jeová Jiré o petróleo. Meu Deus e meu eterno Pai, aqui em Israel, meu Pai, nesta noite fria, sobre as águas do mar da Galileia, dentro de um pequeno barco, meu Pai, eu consagro o óleo Jeová Jiré. Quem for ungido com este óleo, meu Deus e meu Pai, ele vai no mínimo em um ano dobrar o seu patrimônio. Meu Deus e meu Pai, ele vai ver com seus próprios olhos tudo que ele colocar as mãos se multiplicar na autoridade e no poder do nome do Senhor Jesus. E sobre os céus de Jerusalém. Cansei. Seguinte, é porque eu não aguento todo, não. Fica muito cansativo, repete mais. É o seguinte, um exemplo hoje do que é o que Paulo está dizendo aqui. Os que pensam que a piedade é fonte de lucro, que o exercício da religião, o exercício da fé e tem o objetivo de enriquecer você. Um outro exemplo, esse mais rapidinho aqui, e eu diria mais esdrúxulo ainda, pode aumentar o som porque esse vídeo está mais devagar, mas olha, dá uma olhadinha nisso aqui também. Isso é outro, tem mais umzinho. Chegou o tempo de Jeová Jiré na sua vida. Eu não sei o que o diabo roubou de você, mas uma coisa é certa: 2013, a promessa de Deus para nós é que vai ser o ano de Eliseu. É o ano da porção dobrada. E olha o que Deus já tem feito na vida dos discípulos da Igreja Batista Nova Aliança de Lagoa da Prata. Um rapaz que até 2 anos atrás, 3 anos atrás, sofreu um acidente gravíssimo, quase morreu e quase perdeu sua vida. Foi diagnosticado em Belo Horizonte como inválido para o resto da vida, sem poder andar, sem poder fazer nada. E hoje Deus não apenas restituiu a saúde dele, completamente curado. A esposa está grávida e Deus acabou de dar para ele esse Camaro de excelência, que eu vou ter o privilégio agora de andar para profetizar na sua vida que Deus tem o melhor para você. Olha o que Deus faz, eu ligo daqui. Entende? Você está vendo o que Deus faz na vida do servo dele? Jeová Jiré, o Deus provedor. Participe quinta-feira que vem no templo da Igreja Batista Nova Aliança de Lagoa da Prata e Deus vai mudar a sua sorte. Olha o que Deus faz na vida do servo dele. Eu fiquei pensando realmente que Deus é esse, né? O que Deus faz? Como Deus é pequeno, não é verdade? O que Deus faz na sua vida se resume a um Camaro. Enfim, gente, Paulo, no primeiro século, já lidava com questões como essa. Gente que pensava que a piedade era a fonte de lucro. E o
que Paulo responde? O que Paulo está dizendo? Aí sim o nosso texto. Olha só o que ele diz a partir do versículo 6. Preste atenção. De fato, Timóteo, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Preste atenção. Pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado, e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Pulo um pouquinho, vou para o versículo 17, e olha o que ele diz: ordene, Timóteo, aos que são ricos no presente mundo, que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Eu acredito que poucos textos na Bíblia são tão claros e diretos e atuais como esse que a gente acabou de ler. Quase que nós podemos ler, orar, fechar a Bíblia e boa noite. Porque está claro. Mas, apesar disso, eu quero fazer alguns comentários aqui em cima dessa passagem. O texto começa dizendo, lembrando o seguinte: como é que o texto, versículo 3, terminou, na verdade, versículo 5 terminou? Os que pensam que a piedade é fonte de lucro. Paulo, então, está criticando, reprovando a atitude daqueles que pensavam isso. E aí ele começa o texto falando para Timóteo, dizendo o seguinte: Timóteo, de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. E aí, peraí, fica uma coisa meio esquisita. Porque a impressão que dá é que Paulo está concordando. Não é verdade? Parece que ele está concordando. Para um leitor, vamos dizer assim, novato na literatura paulina, isso soa estranho. Mas se você está acostumado a ler as cartas do apóstolo Paulo, você sabe muito bem que o apóstolo Paulo, ele é um camarada extremamente irônico. Se tem um negócio que Paulo gosta de usar nas suas cartas, é a ironia. E muitas vezes a gente não entende o que Paulo diz, porque a gente não pensa, poxa, não, peraí, isso aqui é escritura sagrada, não tem ironia aqui. Aqui é literal, é o que está lá. Mas, gente, o apóstolo Paulo é irônico em várias passagens. E aqui, ele está quase que dizendo o seguinte: Timóteo, sabe uma coisa que eu quero te falar? É verdade. Tem uma galera pensando que a piedade é fonte de lucro. Pô, quer saber o que eu digo, Timóteo? É mesmo. A piedade é fonte de lucro mesmo. Ele está lançando um argumento retórico para criticar essa atitude. Então a gente tem aqui uma ironia, porque na verdade nós precisamos fazer duas perguntas aqui que vão nos ajudar a entender o que ele está querendo dizer com isso. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Quais são as perguntas? Primeiro, de qual piedade Paulo está falando? Porque, a princípio,
a ironia dele se completa quando a gente entende que ele não está falando da mesma piedade dos caras. Para aqueles caras que lucravam com a religião, a piedade era uma coisa, mas a piedade verdadeira é outra coisa. Então isso é uma questão que nós vamos falar. E a segunda questão é de que lucro e de que riqueza Paulo está falando. Então ele diz, a piedade com contentamento é sim, Paulo, ou Timóteo, grande fonte de lucro. A questão é, que lucro é esse? Será que é o mesmo lucro dos caras? Será que é a mesma riqueza que eles buscam? Espera aí, Timóteo, que eu quero te falar sobre uma outra riqueza, sobre um outro tipo de lucro. E aí, então, a gente vai tentar rapidamente identificar a resposta dessas duas perguntas. De qual piedade ele está falando e de qual lucro ele está falando. Então, vamos na primeira pergunta, para a gente ir no texto. De qual piedade ele está falando? Ele especifica. Porque ele vai falar aqui a piedade com contentamento. Ele especifica a piedade. O exercício da fé, mas com contentamento. Você sabe o que é contentamento? O que é contentamento? Alegria, satisfação, o que mais? Bem-estar, o quê? Prazer, tudo isso é contentamento. O que mais? O que seria o contrário de uma pessoa que experimenta contentamento? Insatisfação. Então, vamos pensar um pouquinho nisso. Por quê, gente? Porque se tem alguma coisa que a fé cristã precisa nos ensinar, é o contentamento. Houve um camarada muito famoso, chamado Benjamin, não César, mas Benjamin Franklin, que disse o seguinte: o contentamento torna os pobres em ricos. E o descontentamento torna os ricos em pobres. Você já viu gente que é muito rica, mas que acha que é a pessoa mais pobre do mundo? E você já viu gente que é pobre, mas que está feliz da vida e que vive satisfeita? Então a questão não é o quanto se tem, a questão é o contentamento com o que se tem. Então ele está falando aqui o seguinte, de uma piedade que faz diferença na vida da gente, que é a piedade da satisfação e do contentamento. E aí vem uma pergunta: por que será que a gente é tão insatisfeito? Por que será que a sociedade que está ao nosso redor, quando a gente liga a televisão, o comercial vai tentar de todas as maneiras semear no nosso coração uma insatisfação, um sentimento de derrota, de a gente não ter aquilo que o comercial está anunciando? Se você não tem isso, você não é ninguém, você é infeliz. Como é que você pode viver sem isso? E aí a arte da propaganda é a arte de criar insatisfações. Então, gente, por que a gente é tão insatisfeito? Por que a gente acumula, ao invés de estar contente com a situação? Então, uma pergunta: por que nós acumulamos? Eu fiquei pensando nisso. Surgem algumas respostas. Por exemplo, a gente acumula por medo. Por isso a gente acumula. A gente acumula por medo para ter no futuro. Então a gente fica com aquele raciocínio: poxa, mas espera aí, e no futuro? E se eu não tiver? Então eu preciso ter muito hoje, porque vai que amanhã eu não vou ter. Então eu tenho que acumular. Eu tenho que garantir o meu futuro. E aí aquilo que a gente acumula se torna para nós segurança. O dinheiro que a gente acumula muitas vezes se torna para nós, traz para nós um sentimento de segurança. Ou então a gente acumula também por cobiça. Sabe o que é cobiça? É ter o que os outros têm. Então você acha um absurdo que os seus colegas, o seu vizinho, tenha lá o Camaro e você não tem um Camaro? Como é que pode? Será que a bênção de Deus não está comigo? Como é que pode o meu vizinho ou o meu colega de trabalho ter um super computador e eu não tenho um computador? É um absurdo isso, é uma injustiça, eu preciso ter. Então a gente vive numa sociedade que nos leva a cobiçar. Cobiçar coisas e pessoas, homens e mulheres, por cobiça. Ou então a gente também acumula por orgulho.
A diferença da cobiça e do orgulho é o seguinte, é que na cobiça a gente quer ter o que os outros têm. E o orgulho, a gente quer ter o que o outro não tem. Para mostrar o outro dizendo, tá vendo? Eu tenho e você não. Então a gente não só quer ter o que o outro tem, cobiça, como a gente quer ter o que o outro não tem. Para poder mostrar na cara dele que a gente tem. Isso é o quê? Orgulho. Ou então a gente acumula, gente, por carência e por insegurança. Ou seja, a gente quer ter para ser feliz e para ser aceito. Numa sociedade onde você é valorizado pelo que você tem, você precisa ter para ser aceito. Você precisa ter para ser respeitado. O camarada entra numa concessionária com um paletó, uma gravata e uma maleta 007, ele vai ter um atendimento. Ou então ele entra na concessionária com um chinelo e um sandalhão, ou então uma camiseta, ele vai ter outro atendimento. Porque o mundo ao nosso redor, o mundo que a gente vive, valoriza quando a gente tem. Então a gente acumula muitas vezes nesse mundo por medo, por cobiça, por orgulho, por carência, insegurança. E Paulo está falando, gente, Timóteo, piedade com contentamento. Essa sim é fonte de lucro. É quando a gente experimenta aquilo que a fé cristã faz, revolucionando o nosso interior, nos dando uma verdadeira compreensão da vida. E ele vai falar dessa compreensão da vida logo depois. Olha o que ele continua dizendo. Da piedade com contentamento. E ele fala, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso a gente tem que ter contentamento. Porque na verdade, gente, ninguém nasce rico. Ah, não, mas como é o nome lá do filho do neto da Rainha Elizabeth agora, que nasceu, o bebezinho lá, o futuro herdeiro lá da rainha? Como é o nome dele? Hã? Harry. Ele nasceu rico. Fala sério. Nasceu nada. O mesmo leite que a Melissa está mamando lá em casa é o que ele mama também. Ah, não, mas leite real. É igualzinho, te garanto. A mesma fralda suja do príncipe Harry é a fralda suja da Melissa. Não tem diferença nenhuma. O cocô é igualzinho. É verde. Gente, nada trouxemos. A gente chegou sem nada. Ninguém nasceu de capa real ou de coroa. A gente nasce peladão. E a gente vai sem nada. Olha, lá em casa, de vez em quando, a gente joga esse joguinho aqui, ó. Alguém já jogou esse jogo aqui? Isso aqui é muito maneiro. É o seguinte. Isso aqui é moderno. Na minha época, quando eu era criança, eu jogava com meus pais o Banco Imobiliário, que eu gostava mais do que esse. Mas esse aqui, já está meio surrado, é o Monopoly. Aí é o seguinte, a gente abre essa parada lá em casa, bota aqui, certo? Vou botar aqui no meio a cruz. Olha que blasfêmia. Tá bom, mas vamos lá. Ninguém fotografa, por favor, tá? Senão eu vou ser despojado. Aí, o jogo começa e olha que negócio maneiro, hein? Ó. Din-din. Você ganha o din-din, certo? Fala a verdade, dá uma sensação boa. Você pegar, pelo menos na brincadeira, você pega um din-din, ó. E aí você pega o din-din, bota lá. E aí é o seguinte, você bota os peões e que começa o jogo. Tá? Ponto de partida, começa o jogo, você vai rodando. Isso aqui, gente, é um jogo muito esperto, porque a nossa vida é isso aqui. Tá? Começa o jogo. Aí, qual é o objetivo do jogo? Sabe qual é? Comprar. Comprar. Aí eu fui jogar com a Rebeca outro dia, aí ela passou aqui, chegou no lugar, não quero comprar não. Eu falei, como assim, Rebeca, não quer comprar? Tem que comprar, você caiu, tem que comprar. Não sou obrigado a comprar, tá na regra que eu tenho que comprar? Não. Aí eu, tudo bem, estratégia dela, não quer comprar, mas vai perder o jogo se não comprar. A gente vai rodando na vida e vai fazendo o quê? Comprando. Aí você pega o título de propriedade, você vai comprando suas propriedades. Rio de Janeiro, aí eu me lembro que no Banco Imobiliário o bom era comprar o tal do Morumbi. Né? Lembra? Interlagos, Morumbi, Vieira Soto, era o top de linha para você comprar, não é verdade? Você vai comprando, de vez em quando você cai aqui no negócio, tem um tal de sorte, azar, tal, que você, na vida, né, às vezes você dá sorte, às vezes você dá azar, é assim que é a vida.
E você vai rodando. A vida é assim, ó. A gente vai rodando. Sai do mesmo lugar e chega no mesmo lugar. Vai rodando, vai rodando, vai rodando, vai comprando, vai comprando. Aí chega uma parte maneira do jogo. Quando você compra um conjunto de cores, você vai poder fazer o quê? Uma casa. Pá! Comprei uma casa em Londres. Botei lá. Olha aqui. No mundo real isso é impossível, mas aqui no jogo está valendo. Então eu comprei uma casa em Londres, depois eu boto uma casa em Nova York, depois eu boto uma casa em Sydney, e aí eu vou botando casa, ó. Posso botar várias casas aqui, e aí quando eu tenho um número determinado de casas, aí que vem o quente. Porque eu vou botar o quê? Um hotel. Pá! E aí, o maior prazer do jogo, você sabe qual é? É quando você está com um hotelzão no Morumbi, chega um camarada e cai no Morumbi. Aluguel, que você vai receber 2.000 e tanto para você receber de aluguel e tal. Aí quando o cara cai, você, pronto, minha salvação, o cara caiu, vai me dar aqui o que eu preciso. Então, a alegria de você receber um aluguelzão desse no Morumbi com hotel é inversamente proporcional ou diretamente proporcional à tristeza do camarada que caiu lá e que tem que te pagar. Não é verdade? Mas o jogo vai assim, perde e ganha, você vai ganhando e vai perdendo. E aí que eu queria encerrar essa ilustração com o seguinte. Chega uma hora que um ganha o jogo. Um camarada chega lá, depois de jogar horas esse negócio, você ganha o jogo. Ganhei. Quer dizer, eu ganho quando todo mundo ao meu redor fica sem dinheiro e só eu estou com dinheiro. Então todo mundo faliu e eu ganhei. Isso é o jogo. Só que, o que é mais interessante nesse negócio? O jogo acabou. Eu ganhei, o jogo acabou. Sabe o que acontece? Você sabe o que acontece quando o jogo acaba? A gente vai pegar todo o dinheiro, botar na caixa, os meus hotéis vão para a caixa, os meus personagens aqui vão para a caixa. Caiu um negócio aqui que eu não sei nem onde é. Caiu uma casa aqui? Aonde, gente? Assim, nada ficará fora da caixa. Tudo volta, minhas propriedades, sorte, revés, dinheiro, hotel, casa, tudo! E o tabuleiro também. Opa, obrigado. Todo mundo geral vai para a... E a tampa fecha para os próximos jogadores. Essa é a nossa vida. No final, tudo que a gente conseguiu comprar, conquistar, volta para onde? Para a caixa. A gente costuma chamar essa caixa, na vida real, de caixão. É diferente, aqui é caixa. Na vida real, isso se chama caixão. E Paulo está falando aqui o seguinte: nada trouxemos para este mundo e dele nada nós podemos o quê? Levar, porque no final, gente, não importa o quanto você ganhou, o quanto você perdeu, tudo vai voltar para a caixa, para qualquer pessoa. E Paulo está dizendo, a gente precisa aprender a experimentar contentamento e parar com essa ambição de querer mais e mais e mais e mais, porque no final das contas não faz diferença. A coisa mais ridícula que eu já vi, a história mais bizarra, foi desse camarada aqui. Eu fiquei sabendo da história desse camarada lendo o livrinho do Philip Yancey, Rumores de Outro Mundo. Lá no último capítulo do Philip Yancey, ele cita esse cara que, no tempo em que ele morou em Chicago, tinha um mafioso lá, um cara que tinha bingo, tinha comércio de drogas, aquele negócio todo e tal. E o filho desse camarada, esse chefão, que era muito esbanjador, o cara chegou a dar uma festa de $200 mil de casamento, de aniversário de casamento, ele deu uma festa de $200 mil. O filho desse cara foi assassinado. Que é esse moleque. Ele está ali morto, aquele ali é o defunto. E o camarada, de tão ostentador que ele é, ele resolveu que o enterro do filho dele ia ser diferente. Ele resolveu fazer um caixão Cadillac. Então ele botou ali, ele fez de um caixão Cadillac, botou
todo ele montado daquele jeito, botou uma roupa fina, um chapéu, no meio, no bolso dele tem $500 ali colocado, e foi assim que esse cara foi enterrado. Agora fala sério. Ridículo, gente, ridículo! Ridículo! Por que isso? Porque ele pensa que ele vai levar isso aqui para onde? Eu já falei aqui várias vezes, eu costumo fazer enterro ali no São João Batista. De vez em quando, tá? Não é toda semana também não, porque você fica assustado, tá? Mas aí, ali no São João Batista é interessante, porque se você for andar ali naquela parte de baixo, logo na entrada, você vai ver as grandes personalidades da história do país estão ali, certo? Artistas famosos, generais, políticos, empresários, gente da alta sociedade, a elite do Brasil. E aí quando você anda ali, tem mausoléu de mármore, mausoléu de granito, e aí vai andando. Chega lá no final, você começa a subir. Aí você começa a subir, e lá no fundo tem um paredão que tem o quê? Os caixotes. Pá! Você vai botando caixote. Não tem mausoléu, não tem nada. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quem é que está em situação melhor e mais confortável no São João Batista? Quem está fora, não é verdade? Porque quem está dentro... Qual a diferença de você estar num mausoléu de granito, de mármore, e você estar num caixotão daquele lá no canto? Não tem diferença nenhuma. É por isso que essa foto, gente, é o retrato da miséria humana. Do que é a ridicularidade da ambição humana. Então, Paulo está falando aqui, gente, para Timóteo, piedade com contentamento, Timóteo. Por quê? Porque a gente não vai levar nada. E aí ele vai dizer o seguinte, olha o que ele diz. Isso aqui é sério. Os que querem ficar ricos, Timóteo, caem, e ele usa 3 palavras. Primeiro, caem em quê? Tentação. Segundo, caem em quê? Armadilhas. Você sabe o que é uma armadilha? Armadilha, gente, é algo que é feito para te pegar sem que você perceba. E caem em muitos o quê? Desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Sabe o que Paulo está dizendo aqui, gente? Que ao contrário do que às vezes a gente pensa, o dinheiro não é neutro. Dinheiro não é neutro, gente. Tem muita gente que pensa que dinheiro é neutro, que o negócio é o amor ao dinheiro. Não! Dinheiro não é neutro. Não é neutro por um seguinte. Se eu pegar essa folha de cifra, já cantou essa música aqui? Vim para adorar-te? Já. Pegou isso aqui, depois imprimiu outra ali. E tá aqui, ó. Beleza. Você vai ver esse negócio aqui, no final do culto vai vir alguém, vai pegar isso aqui e vai jogar onde essa folha? No lixo. Agora eu tenho aqui 20 contos no meu bolso. Por sinal, não costumo andar com dinheiro no bolso, mas hoje tem 20. Amassei, joguei aqui. Isso aqui vai pro lixo? Ah! Por quê? Ah, mas é neutro. É um pedaço de papel. Gente, vamos na real. Dinheiro não é neutro, nunca foi, nunca será. Tá? Porque o dinheiro é capaz de mover os nossos corações. Ele nos seduz. Ele não é simplesmente um pedaço de papel. Ele representa muita coisa. É por isso que Paulo coloca para Timóteo o seguinte: se há uma situação perigosa para o cristão vivenciar, é ter dinheiro. E isso é tão verdade que, olha, eu tenho 2 ou 3 exemplos aqui. Primeiro, de Teresa de Ávila. Sabe o que ela dizia? Olha só. Ao orar, Teresa de Ávila rogava que ela pudesse considerar as riquezas do mundo perigosas, como um passeio entre leões. A oração dela era: Senhor, me ajuda a ver as riquezas como algo tão perigoso como fazer um passeio no meio de leões. João Wesley, fundador da Igreja Metodista, disse que tão logo o dinheiro chegava a seu bolso, ele dava um jeito de livrar-se dele, para que ele não encontrasse o caminho do seu coração. Gente, dinheiro não é neutro.
Às vezes a gente acha que a situação boa, a bênção, é a bênção de Eliseu. 2013, o ano da bênção de Eliseu. E aí o camarada começa a falar, tá? Que é a bênção. Só que do ponto de vista bíblico, se alguém chega para você e fala assim, meu irmão, eu fui promovido, estou no emprego agora numa diretoria de uma multinacional que eu vou ganhar 50 mil reais por mês. Sabe o que a gente tem que fazer com esse camarada? Chamar ele na frente da igreja, botar ele ajoelhado, impor as mãos, Senhor, tem misericórdia, porque esse camarada vai andar no meio dos leões. Tem misericórdia, guarda o coração dele, porque ele está vivendo no lugar mais perigoso para o ser humano viver. Às vezes a gente pensa que a pior situação para o ser humano é ele viver na pobreza. Mas, segundo Paulo está dizendo, é os que querem ficar ricos e os que ficam ricos que estão numa situação de risco. Dá para entender isso? Será que eu estou exagerando? Sabe por quê, gente? Porque o dinheiro, na linguagem bíblica, é, muitas vezes, inclusive, Jesus fala dessa maneira sobre o dinheiro, não é simplesmente algo neutro, mas é uma divindade. Jesus chama o dinheiro mamon. Mamon é uma divindade, é um deus, como Baal, como outros que a Bíblia menciona. E o Richard Foster faz uma análise muito interessante sobre essa questão da sedução do dinheiro como Deus. Olha o que ele diz. O dinheiro tem muitas características de divindade. Ele nos dá segurança, pode induzir a culpa, dá-nos a sensação de liberdade, dá-nos poder e parece onipresente, está em todo lugar. Mais sinistra do que tudo, contudo, é a reivindicação que faz a onipotência. O amante do dinheiro fará qualquer coisa por ele. E é precisamente aí que reside o seu aspecto sedutor. Para a pessoa que ama o dinheiro, meias medidas não bastam. A pessoa é fisgada. O dinheiro se torna um problema que consome e domina a vida. É um Deus que exige devoção total. Uma vez na chuva, tem que ajoelhar. Gente, vocês conhecem essa historinha aqui? Já ouviram falar desse conto de Tolstói? Já ouviram falar do Leon Tolstói, né? Um grande escritor russo? E ele escreveu esse conto muito interessante e atual chamado De Quanta Terra Precisa o Homem? De quanta terra precisa o homem? E aí esse conto, rapidamente resumindo, um minutinho, é a história seguinte. Um camponês que vivia numa região rural, pobre, tinha lá sua fazendinha, sua casinha, e dividia o campo com a terra com uma série de outras famílias que moravam ali também, os animais compartilhavam ali o campo. E aí então, um belo dia ele recebe a visita de um parente, uma parente acho que é a irmã da esposa, que começa a falar sobre a vida na cidade. Ela morava na cidade, que a cidade era muito bonita, que era isso, que era aquilo outro. E aí a mulher dele começa, depois de ter ouvido falar da vida na cidade, a achar muito ruim aquela vida no campo. E ele começa a ser contaminado com aquela insatisfação, e ele diz assim, olha, na verdade, se eu tivesse muita terra, nem o diabo me segurava. Se eu tivesse muita terra, nem o diabo me segurava. E aí, então, ele, na lenda, existe uma tradição russa que o diabo, ele andava de casa em casa e ele ficava no fogão, ali na boca do fogão, lá no calorzão do fogão. E aí, naquele dia, o diabo estava ali no fogão da casa dele e ouviu essa história, falando, tudo bem, eu vou dar o que esse cara quer, muita terra. E esse cara começou a prosperar. Ele começou a ganhar dinheiro, a ganhar terra, a ganhar e tal, comprar aquilo tudo, prosperou. E ele ouviu um dia uma história de um povo que ficava numa terra distante da terra dele, mas que vendia terras muito baratas e era muita terra. E ele ficou tão impressionado com essa história que resolveu vender tudo que ele tinha e ir lá para essa terra distante. Quando ele chegou lá, ele procurou o chefão lá do lugar e falou, eu queria comprar terra. Pois não, é aqui mesmo, vamos até a colina. Subiram lá no alto monte, olhou a terra toda e falou, tudo bem, quanto você quer dar? X. Tudo bem, beleza. Isso corresponde a quanto de terra? Aí o cara falou, depende de você. Mas como assim depende de mim? Aqui a regra é a seguinte, meu filho.
você paga, e você vai ter o direito de amanhecer no dia, demarcar a sua terra. Até onde você puder demarcar é seu. Só que tem uma coisa, você tem que voltar a este ponto, onde o negócio foi feito, até o sol se pôr. E você volta até o sol se pôr, tudo que você demarcou durante o dia é seu. Se você não voltar, você perde o dinheiro e perde a terra, perde tudo. Beleza. O cara achou isso fantástico. No outro dia, 4 horas da manhã, ele já estava ali, fez o negócio, antes do sol raiar, ele partiu. Correndo, ele e o criado, correndo, e começou a olhar, e era cada terra maravilhosa, campinas, lagos, aquelas coisas maravilhosas, aquelas paisagens russas, né? Aqueles estepes assim, e ele começou a olhar tudo aquilo ali. Foi demarcando, daqui a pouco ele viu o sol estava no meio. E falou, olha, se eu vim até aqui, eu agora tenho que voltar para pegar a metade do caminho. Só que quando ele falou isso, ele viu adiante uma terra maravilhosa. Ele falou, cara, eu preciso ter essa aqui. E aí ele falou, não, só mais um pouquinho, na volta eu dou uma acelerada num passo. E aí ele foi. E aí quando ele viu aquela, logo adiante tinha outra. E aí ele foi vendo, e daqui a pouco o sol já estava no meio. Ele falou, meu Deus do céu, eu vou perder tudo. Eu preciso voltar agora, não dá mais. E ele começou a correr, voltando, desesperado, correndo, e já não aguentava mais. E ele e o criado correndo. Chegou num ponto que ele falou, não vai dar mais, perdi tudo, morri, minha vida acabou. Apliquei tudo que eu tinha nesse negócio aqui, não vai dar mais. E ele chegou, e quando ele chegou na base da colina, estava lá a comunidade esperando ele lá em cima. E ele então disse para o criado, eu não tenho força para subir. Eu não vou conseguir. E o pessoal lá em cima, vamos, sobe, rapaz, vai conseguir e tal. E ele falou, não vou conseguir, não aguento mais, minha perna está tremendo, não consigo mais fazer nada. E ele então juntou todas as suas energias ali. E ele fez aquela última caminhada, o sol já estava subindo na montanha. Na medida em que ele subia, o sol subia também a sombra. E ele, quando chega no cume da montanha, ele cai. E o pessoal começa a aplaudir e tal. Conseguiu chegar, na hora que ele cai, o sol desce. Conseguiu. Só que aí na hora que o pessoal olha para ele, a boca dele está sangrando. Chega perto, tinha parado de respirar. Tinha tido um ataque cardíaco. E o conto termina com a seguinte declaração. Última frase do conto. O valente Pak Hom, era o nome desse camponês, estava morto. O leal criado enterrou o corpo do patrão debaixo de 7 palmos de terra. E ele termina dizendo, não precisava de mais. O conto é, de quanta terra precisa um homem? 7 palmos é suficiente. Você não precisa de mais do que o suficiente para você cair dentro. Esse conto é complicado, não é? Ele nos prende como uma parábola de Jesus. Mas o que Paulo está falando, gente, é exatamente isso. Muitas pessoas, por cobiçarem o que não têm, elas acabam em armadilhas, em grande ruína, se atormentam. E ele conclui dizendo, essa parte, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Em outras palavras, gente, nunca subestime o poder de sedução do dinheiro. Ah, mas eu não tenho problema não, o dinheiro comigo é tranquilo. Nunca subestime o poder do dinheiro. Nunca subestime a sedução daquilo que o dinheiro pode te dar, uma vida fácil, tranquila, segurança. Sabe o que ele diz? Por isso, tendo o que comer e com que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. A verdade é que todos nós temos muito mais do que precisamos, não é verdade? Eu quero convidar você para estar aqui no sábado, quarto sábado agora é que dia, Fábio? É o sábado seguinte do Carnaval. Para você vir aqui, assistir com a gente o próximo Cine Liberta, vamos passar o trailer daqui a pouco, um filme chamado Uma Boa Mentira. Esse filme é absolutamente obrigatório para todo mundo que mora no Ocidente. Ele mostra e responde essa pergunta, de quanto você precisa. Na verdade, a verdade dura e cruel, gente, é que a grande maioria de nós que estamos aqui nessa sala hoje fazemos parte do grupo
dos 10% mais ricos do mundo. Você sabia disso? Alguns talvez estejam entre o 1% mais rico do mundo. Então, tendo o que comer e com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Eu não quero falar que é proibido você ter bens e ter dinheiro. Aliás, é exatamente o que eu vou falar agora para concluir. Eu já vi que a minha hora estourou. Eu vou acelerar como esse camarada, porque eu vi que o sol já está na colina e eu preciso terminar. Espero não cair duro igual ele. Contentamento não é satisfação tacanha, uma sociedade pequeno-burguesa, mas o mais maduro fruto da humanidade que busca e encontra em Deus sua verdadeira e real suficiência. Isso é contentamento. Não é aquele negócio de burguesinho, estou satisfeito, estou bem, minha vida é legal. Não, gente. Contentamento verdadeiro é satisfação em Deus. É quando Deus representa para você muito mais do que tudo que você tem. Isso é contentamento. Então ele está falando dessa piedade, não é a piedade hipócrita daqueles líderes religiosos. A segunda pergunta eu vou correr em 3 minutos. De que lucro ele está falando? Porque se ele fala dessa piedade com contentamento, qual é a riqueza? Falamos da piedade por quê? Porque não existe possibilidade de você exercitar a generosidade sem que antes você exercite o contentamento. Matéria. Contentamento é pré-requisito para fazer a disciplina da generosidade. Quem não faz a disciplina do contentamento não está qualificado para fazer a disciplina da generosidade, porque é pré-requisito. E aí, então, ele fala agora sim da generosidade. Porque de que lucro e riqueza ele está falando? Rapidamente, ele vai falar no versículo 18 de ser rico em boas obras. Ele não está falando da riqueza financeira. Olha só como é que ele fala isso nos versículos 11 e 12. Depois de falar desses caras que caem em armadilhas, ele fala: você, Timóteo, porém, você que é homem de Deus, que não é essa cambada de traíra e farsante que tem por aí, você que é homem de Deus, Timóteo, fuja de tudo isso e busque, não o dinheiro, não a cobiça, mas busque o quê? A justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Pergunta: algum desses 6 itens o dinheiro pode comprar? Ah, no Brasil a justiça pode. Não, vamos falar sério. Justiça. Estou falando de justiça brasileira. Tá? Justiça de verdade. Nenhum desses 6 itens o dinheiro compra. Nenhum deles. E é isso que Paulo diz que nós devemos buscar, que deve ser a nossa busca, o nosso alvo. Combata, Timóteo, o bom combate da fé, porque tem muita gente lutando a luta errada. Combata o bom combate. Tome posse, não da cidade, mas da vida eterna, para a qual você foi chamado. Você foi chamado para a vida eterna, não foi para dominar a cidade. E fez boa confissão na presença de muitas testemunhas. Gente, a verdade é que o homem mais pobre que existe, sabe qual é? É aquele cuja única riqueza é o dinheiro. Se tudo que você tem, ou se a coisa mais importante que você tem é o dinheiro, então eu vou te falar, você é um miserável, pobre. Você é pobre demais. E tem muita gente pobre nesse sentido, andando de Ferrari. Tem muita gente pobre nesse sentido, andando de helicóptero. E a gente olha para essas pessoas e vai lá na Saraiva para comprar o livro delas sobre o segredo do sucesso. Até quando nós vamos ser iludidos, gente? O que é isso? Até uma criança sabe. Mas nós não. Como a gente pode, então, para terminar, transformar a riqueza material em riqueza espiritual? Essa é a questão. Porque é o seguinte, alguém aqui é rico? Materialmente? Eu levantei, vocês não, mas tudo bem, eu sou rico, tá? Tenho que confessar.
Eu estou entre os 10 mais ricos do planeta. Obrigado. Obrigado. Meu nome não saiu na Forbes, tá? Na lista, nunca saiu em lista nenhuma, nem dos pastores mais ricos, né? Eu sei quem são eles, os 5 mais que saiu já na Forbes, mas eu sou rico. Você tem uma conta bancária? Quem aqui tem conta bancária? Então você é bem rico. Porque a grande esmagadora maioria do mundo não tem conta. Você tem um lugar onde você mora? Ou alugado, ou seu? Você é rico pra caramba. Você tem uma despensa que dá para você comer durante a semana? Você tem dinheiro aí com você, no seu bolso? 10 reais que seja? Você é muito rico. O problema é que quando a gente ouve essa pergunta, você é rico, a gente pensa, sabe em quem? A gente pensa no, sei lá, Bill Gates. A gente pensa no Bill Gates. Ninguém quando é perguntado, melhor dizendo, ninguém quando é perguntado se é rico, pensa na hora de responder naquele hindu que está lavando fossa humana, que entra lá dentro da fossa para limpar fossa de família rica, naqueles caras intocáveis que a gente ouviu aqui ano passado. Ninguém pensa nele. A gente só pensa no Bill Gates. Então, tipo assim, claro que eu não sou rico, é o Bill Gates. Então, eu quero dizer que isso que Paulo está dizendo aqui, ó, ordena aos ricos, é para todo mundo que está aqui. Não tem ninguém aqui que não se enquadra na qualificação de Paulo sobre ser rico. Todo mundo aqui é rico. Sem hipocrisia nenhuma. Tá bom, gente? Vamos chegar a esse consenso. Todos nós somos ricos. Materialmente falando. Agora, como transformar essa riqueza material em riqueza espiritual? Rapidamente. Ele diz 2 coisas. Uma negativa e uma positiva. Negativa, rapidamente. Ordene aos que são ricos no presente mundo. Quem são esses? Quem são esses? Nós. Tá? Nós. Então ele está ordenando para quem? Aprenderam bem. Ordene aos que são ricos no presente mundo e 2 coisas. Primeiro, não sejam o quê? Arrogantes. Por quê? Porque a riqueza pode facilmente se transformar em orgulho. E a gente pode achar que a gente é rico porque merece ser rico. Porque trabalhou duro. Uma vida inteira, agora eu tenho o direito de ter a minha riqueza. Orgulho, arrogante. Não sejam arrogantes, é o que ele está dizendo. E outra coisa, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza. Se você acha, Paulo vai dizer, se a esperança humana é nessa vida, então nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Meu irmão, eu tenho uma previdência privada. Eu pago previdência privada todo mês. Tá? Acho que é importante, está lá no livro de Provérbios, Eclesiastes, a gente precisa, né, prever o futuro, isso é uma coisa. Agora, se a gente achar que a nossa segurança está nessa previdência, que a nossa segurança está naquilo que a gente acumulou durante a vida, gente, isso é... Enfim, você sabe o que é. Não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza. Segundo lugar, positivamente. Eu queria falar mais, mas não vou ter tempo agora. Ele diz, mas ponham a sua confiança onde? Em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. E veja como ele fala. Ele está dizendo, olha, é verdade. Deus nos provê ricamente, abundantemente, mais do que a gente precisa. Porque ele falou que bastava, essencialmente, para o ser humano, precisa de quê? Roupa e comida. E a gente vive com muito mais do que isso. Então Deus provê ricamente para a nossa alegria, para a nossa alegria, para a nossa satisfação. Isso é a primeira ordem.
Se a sua confiança não esteja no seu chefe, no seu trabalho. Tem gente que é desesperado. Tá uma demissão geral lá no trabalho, vai rodar muita gente. Meu Deus, o que eu faço? Não vendi nada essa semana. Não fiz nada, eu tô numa situação financeira, tá complicado. Meu irmão, é Deus que provê. Quem te paga não é o seu patrão. Quem te paga é Deus. É Ele que provê. Já ouviu a história daqueles 2 pardalzinhos que estavam lá em cima da árvore, e um conversando com o outro, brincando, contando piada, e viu a galera lá, ansiosa, passando embaixo da praça, preocupado, correndo de um lado para o outro, ali e tal. E aí um perguntou para ele: rapaz, mas por que esse pessoal corre tanto e é tão desesperado e é tão ansioso? Aí o outro passarinho falou para ele: é porque eles não têm um Deus igual ao nosso, que provê para a nossa satisfação. A gente é assim, desesperado. Por quê? Porque a gente não confia que Deus vai prover o que a gente precisa. O problema é que a gente quer, gente, que Deus proveja a TV de 80 polegadas 4K. A gente quer o Camaro. E aí a gente quer que Deus provê, né? Deus proverá, Jeová Jiré. Então olha o que Deus faz por você, o Camaro. Aí se ele te dá um Palio, não. Coitado, né? Camaro é o que Deus ia prover. Deus provê ricamente. Por isso, ordene-lhes então, em Timóteo, olha isso que legal. Pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. Se Deus te deu riqueza material, a maneira pela qual você pode usar a sua riqueza para a glória de Deus é essa. Pratiquem o bem com a sua riqueza, sejam ricos, não nisso, mas em boas obras, aquelas boas obras que eu falei, generosos. O que é o generoso? O que é um generoso? Você acaba o culto, vai na pizzaria. Aí você come lá a pizza. Chega no final, o cara traz a conta. Tem os 10%. 10% deu R$ 33,90. Você dá, aí começa a abrir. Homem não costuma ter isso, mas a mulher abre aquela bolsinha de moeda, joga em cima da mesa, começa a contar os centavos. R$ 33,90. O generoso, sabe o que ele faz? Mete 35. Isso é generoso. Tá? O generoso, gente, é aquele que não fica contando cada moeda. É aquele que é liberal. Ele dá. Ele não é agarrado ao centavo. Ele é generoso. E pronto a repartir. A verdade, gente, e isso aqui você vai pesquisar muita gente séria, tanto na história como na teologia, é que quando alguém segue os princípios bíblicos relacionados à vida financeira, essa pessoa, ou na própria vida, ou depois dela, vai prosperar. Vai prosperar não por causa de uma moeda de troca, mas porque essa pessoa não tem, o Deus dele não é o dinheiro. Então, no máximo, os historiadores dizem que em 2 gerações ou 3, essa pessoa, essa família, ela vai prosperar. Por quê? Porque ela não compra bobagem, ela não se perde em vícios, ela começa a organizar as suas finanças, ela não faz dívida, ela paga o que deve, ela trabalha corretamente. Então, o natural é que essa pessoa, o quê? Enriqueça. Isso é estatística. Tá? A questão é a seguinte: o que essa pessoa vai fazer e o que essa família vai fazer depois que ela enriquece? Ela vai enriquecer para ela própria ou ela vai enriquecer para abençoar outras famílias? Então, a grande questão que as pessoas não conseguem entender é que quando Deus disse para Abraão que iria abençoá-lo ricamente, que ia dar demais, que ele ia ser o homem mais rico da terra, ele falou isso com um único propósito, para dizer para Abraão: seja você, Abraão, uma bênção. Eu vou te abençoar, Abraão, mas para que você seja a bênção para as outras nações. E as pessoas não entendem, porque querem o privilégio. Acham que enriquecer é para poder curtir a vida dentro de um Camaro. Não! Enriquecer, gente, não é o problema. O problema é quando você acha que a sua riqueza
é o dinheiro. E Deus dá sim, mas Ele dá para que a gente possa fazer o quê? Ser generoso, repartir, dividir, ajudar, abençoar. Ajudar aqueles que estão em necessidade, pessoas, irmãos, família, prontos a repartir. Porque dessa forma, ele conclui, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Então, o verdadeiro tesouro acumulado é esse, gente. O John Wesley lá dizia o seguinte, olha, eu vou acabar logo com esse dinheiro, e alguém disse o seguinte, na medida em que a gente desacumula tesouros neste mundo, a gente proporcionalmente acumula tesouros na era por vir. E eu poderia dizer, na medida em que nós acumulamos tesouros nessa vida, nós desacumulamos tesouros na era por vir. Não é por uma questão matemática, uma questão de salvação pelas obras, não é isso. É por uma questão de aplicação daquilo que é verdadeiramente a sua riqueza. Termino, não tem mais tempo, com essa frase. Último slide. Vamos ler juntos? Conselho de um camarada que, missionário, nas Filipinas, resolveu que ele iria, com a sua família de 3 filhos, viver numa favela das Filipinas. Iria servir ali naquela favela. O livro dele, Servos entre os Pobres, nós temos ali. Ó. Tem um exemplar ali na nossa... E é nesse livro que ele diz isso. Vamos ler juntos? Ganhe muito, consuma pouco, não entesoure nada, doe generosamente e goze a vida. Esse é o segredo do Vive Grig para a vida financeira. Como viver, como lidar com o dinheiro? Trabalhe para ganhar. Ganhar muito. Mas para quê? Para você consumir muito? Não, consuma pouco. Não entesoure nada. Doe generosamente o que você ganhou, porque foi muito. E por fim, aproveita a vida. Aproveita a vida é o que Eclesiastes diz, porque tem muita gente que é igual o tio Patinhas. Tem um castelo de dinheiro lá dentro da coisa, ele não pode comprar um picolé. E aqueles que acham que Jesus era, e ele de fato disse coisas duríssimas, duríssimas. Não foi o meu foco hoje, mas Jesus disse coisas duríssimas sobre dinheiro. Mas foi o mesmo Jesus que, quando uma mulher foi ungir os seus pés, derramou um perfume caríssimo. E os discípulos, na mesma hora, que desperdício. Isso aí podia servir muito bem para quantos pobres a gente podia ajudar com dinheiro se a gente vendesse esse perfume. E ela jogou nos pés de Jesus simplesmente. Jesus recriminou a mulher que desperdiçou o perfume ou recriminou os discípulos? Quer dizer que Jesus é a favor do desperdício de perfume? Não. É porque Jesus entende o que significa aqui, gente, gozar a vida. Tem marido que é tão mão de vaca que a mulher pode comemorar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos, e o cara não faz uma viagem, não leva a mulher num restaurante, não leva num cinema. Por quê? Não. Temos que economizar para o futuro. Não podemos desperdiçar dinheiro. Que é isso, gente? O dinheiro que Deus te dá é para você abençoar. E começar a abençoar pelos que estão mais próximos de você. Sua família, por exemplo. Se você pode abençoar, abençoe. Tá? Doe generosamente. Aliás, eu vou retirar essa frase. Não é se você pode abençoar. Porque você pode. Por que você pode? Porque todos nós somos... Aprenderam, né? Todos nós somos ricos.